Minha gente, opsa! Minha gente, nesse vídeo, nessa aula, eu quero mostrar para vocês o famoso tarô mitológico da Juliet Sharman Burke com a Liz Green. Esse tarô, gente, ele vai trabalhar junto dos mitos gregos, a mitologia grega. Então, se você é uma pessoa que gosta de mitologia grega especificamente, né, eu acho que você vai gostar bastante desse tarô aqui, tá bom? Gente, vamos começar com críticas, né? Que eu adoro fazer críticas. Eu acho que é um tarô assim que ele tem um nome no mercado, né? O tarô mitológico, é um tarô famosinho e tal, né? Ele podia ser tratado com maior carinho pelo pessoal da Editora Madras. Então, Editora Madras, se você estiver assistindo esse vídeo aí, se vocês, né, estiverem assistindo, gente, vocês podiam tratar esse tarô com mais carinho, porque as cartas, elas vêm praticamente soltas aqui dentro, né? Não tem uma caixinha própria para ele, para guardar melhor essas cartas, para protegê-las. Então as cartas, elas vêm praticamente soltas aqui dentro. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, tá bom? Podia vir pelo menos um saquinho, uma caixinha, alguma coisa assim, para proteger melhor as cartas mesmo, né? E aí vai vir esse livro aqui junto também. Opa! Gente, esse livro aqui é um livro muito bom, tá bom? Para quem está começando, para quem está procurando um material de estudo, o livro que acompanha o tarô mitológico é um livro muito bom. Perceba que é um livro grandinho, é um livro grossinho, ou seja, vai ter muita coisa aqui, muita coisa mesmo, tá bom? O foco aqui na parte das cartas, para cada carta ele vai explicar o mito daquela carta, ele vai contar um pouquinho da história daquele mito, e depois ele vai dar uma explicaçãozinha de como que aquele mito, o arquétipo daquele mito se enquadra no arquétipo da carta. Ele vai dar ali também um exemplinho de interpretação, vai te mostrar como interpretar de acordo com aquele mito ou de acordo com aquele arquétipo. É um livro, gente, que tem bastante informações. E se você gosta de tarô e psicologia, se você gosta da união dessas duas ciências, né? O livro Tarô Mitológico eu acho que você vai achar interessante, porque ele tem alguns aspectos de psicologia junguiana. Alguns aspectos, tá, gente? Não é que é um livro sobre psicologia, não é isso. Mas ele tem alguns pontinhos ali que, para quem conhece de psicologia, especialmente a psicologia analítica do Carl Gustav Jung, vai acabar percebendo algumas referenciazinhas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nessas cartas aqui? Vamos começar aqui pelos arcanos maiores e depois a gente vai para os naipes, tá bom? Então, gente, a gente tem aqui as cartas do tarô mitológico. Vamos começar aqui pelos arcanos maiores, como de costume, tá bom? Gente, eu não vou lembrar todos os mitos, todas as relações que existem entre as cartas e a mitologia grega, porque faz tempo que eu tenho esse baralho, faz tempo que eu li esse livro. Não é um baralho que eu uso muito, apesar dele ser muito interessante, de eu recomendar bastante ele para as pessoas que gostam de tarô e mitologia, né? É um baralho muito bom mesmo, muito interessante, mas na minha caminhada não foi o tarô que eu usei tanto, então os mitos, as relações não estão tão vivas na minha mente, mas eu vou estar comentando aqui com vocês tudo que eu lembro, tudo que eu lembrar, né? E tudo que eu achar que for interessante aqui para essa aula. E é isso, bora lá. Começamos aqui com o arcano do louco. Temos aqui o arcano do mago. O mago aqui, gente, é o deus Hermes, o mensageiro dos deuses, né? E é interessantíssimo colocar em Hermes aqui, porque tanto o mago quanto o Hermes também vão trabalhar a comunicação. Lembrando que Hermes, existe uma relação, né, entre a mitologia grega e a mitologia romana, né? Existe uma relação ali dos mesmos deuses, só que com nomes diferentes, né? E Hermes é Mercúrio. E na astrologia, Mercúrio tem a ver com a comunicação. É o planeta da comunicação, é o planeta da nossa mente. Esses arquétipos, né, de Hermes e Mercúrio trabalham também a questão do comércio, do marketing. A gente já falou bastante sobre isso lá no Arcano do Mago, no nosso curso de tarô, né? E aqui colocaram justamente Hermes, o deus que representa mesmo tanto os mensageiros, as mensagens, a comunicação, quanto também a questão do comércio, das trocas, né? E também dos caminhos. Hermes está aqui no meio de uma encruzilhada, né? Também representa os caminhos.
poderíamos até criar uma certa relaçãozinha entre esse arquétipo do mago Hermes com o Exu, tanto o orixá Exu quanto o Exu Catiço, né? Quem trabalha na Umbanda, no Candomblé, Exu também é o rei das encruzilhadas, né? Ele também trabalha com magia e ele também é dono das ruas, dono das encruzilhadas. Ele também é o mensageiro entre a humanidade e os orixás, assim como Hermes é o mensageiro entre a humanidade e os deuses, né? Então existe aí uma certa relaçãozinha, né, que é interessante a gente comentar. Então o mago com Hermes, a sacerdotisa, aqui a gente tem o mito de Perséfone. Eu já comentei bastante aqui lá na nossa aula da sacerdotisa lá do curso. Se você não viu ainda, volta lá rapidinho e veja. Tem bastante coisa pra gente comentar lá, né? A imperatriz com o mito de Deméter, a gente também comentou bastante sobre ela, sobre esse arcano aqui do tarô mitológico lá na aula da imperatriz também. O imperador com Zeus, a gente também deu uma comentadinha lá na aula do imperador sobre essa relação do tarô mitológico. O hierofante com o mito de Quiron. Os amantes, esse arcano é interessante da gente comentar. Não lembro se na nossa aula dos amantes a gente comentou sobre esse mito aqui, mas nesse mito traz pra gente a ideia de que houve uma certa competição entre os deuses do Olimpo para saber quem que era a mais bela. Atena, Afrodite ou a Hera. E aí Zeus queria presidir esse concurso. Ele falou, não, vai dar ruim, eu vou tirar o meu da reta, eu vou chamar alguém lá da Terra para dizer ali quem que vai ser a mais bela dessas três deusas, né? Porque são deusas vingativas. São deusas ali que com certeza elas vão ficar com raiva, vão se zangar e com certeza vão aprontar alguma coisa, né? E aí foi dado a um mortal, que eu esqueci o nome dele, essa responsabilidade de entregar o pomo de ouro para a deusa que ele considerar mais bela. Cada uma das deusas ofereceu prêmios para ele, né? A Atena, se eu não me engano, ofereceu estratégia, inteligência, sabedoria. A Hera prometeu um mundo para ele, prometeu poder para ele, né? E a Afrodite prometeu para ele o amor da mulher mais bela da Atena, ou da região ali, né? E aí, gente, é claro que um jovem na flor da idade, ele foi escolher o quê? O sexo. Ele foi escolher o amor, a relação amorosa, né? Ele acabou dando para Afrodite o prêmio da deusa mais bela. Só que aí, gente, qual que é o babado aqui dessa história? O arcano dos namorados tanto fala sobre amor, quanto também fala sobre escolhas e as consequências das escolhas, né? Essa escolha que ele fez acabou gerando a Guerra de Troia. Então perceba o mito que ele fala pra gente, né? Essa ideia de que uma escolha errada pode gerar graves consequências, né? Então o mito por trás dessa carta aqui, a historinha por trás dessa carta é bem interessante para retratar isso. O carro com o mito de Áries. A força com o mito de Hércules. E aqui vocês podem perguntar assim, mas o Hércules, a força dele era uma força física, né? E o arcano da força vai falar de uma força interior. Qual que é a relação que existe? Aqui, nesse mito, é o mito onde Hércules estava em um dos seus 12 trabalhos, onde ele tinha que derrotar o leão de Nemeia, se não me engano, né? Um leão lá que estava aterrorizando a cidade, ninguém conseguia matar esse leão. Era um leão mágico, inclusive, porque nenhum instrumento de corte conseguia perfurar o couro desse leão, né? E Hércules foi incumbido da missão de derrotar esse leão. Hércules tentou de tudo, porrete, espada, nada conseguia ferir esse leão. Até que ele percebeu que ia ter que, com as suas próprias mãos, estrangular e derrotar esse leão. Mas qual que é o babado aqui nessa carta? Perceba que toda a situação se passa dentro de uma caverna. E esse tarô especificamente tem esse símbolo da caverna. As imagens, as cenas, as situações que estão acontecendo dentro de uma caverna nesse tarô aqui vão falar de coisas internas nossas, de coisas do nosso interior. Então é uma carta que, apesar do Hércules ser reconhecido pela sua força física, o arquétipo, a imagem arquetípica retratada aqui vai falar sim de uma força interna, vai falar sim de uma energia interna a nós, né? Isso aconteceu, por exemplo, lá no arcano da sacerdotisa. Perceba que ela está dentro de um templo. Lá fora
está o mundo externo e ela está no mundo interno. Ela é a rainha do mundo interno. É a rainha do nosso submundo, né? Então esse tarô especificamente vai ter essa simbologia de coisas, energias e personagens que estão dentro de um ambiente, vai falar de energias internas a nós, né? Enquanto que os personagens que estão no ambiente externo, na maior parte dos casos, na maioria dos casos, vai falar de energias externas, do nosso mundo externo, nossa vida externa, nossa vida acordada, digamos assim, né? Então temos aqui o arcano da força, o arcano do eremita. No eremita a gente tem o deus Cronos, que é o deus do tempo. Um dos deuses mais velhos que existem, né? A roda da fortuna com as parcas ou as moiras, mostrando os ciclos da vida, né? A justiça com a deusa Atena. O enforcado com o mito de Prometeus, aquele que roubou o fogo sagrado dos deuses e deu para a humanidade, né? E ele acabou sofrendo uma penalização do próprio Zeus. A morte com o mito de Hades. A temperança com a deusa Íris. O diabo com o deus Pan, aquela criatura mítica que habitava as florestas e aterrorizava as pessoas, né? Pregava peça nas pessoas. Arquetipicamente ele representa o nosso próprio lado animal, nosso próprio lado instintivo, aquele lado nosso que não é belo aos olhos dos padrões sociais, né? Mas que faz parte da nossa natureza, faz parte de quem nós somos, né? E que muitas vezes a gente tenta reprimir esse lado nosso, os nossos instintos, os nossos impulsos, a gente tenta reprimir com medo do julgamento das pessoas, mas aquilo faz parte da gente. Quanto mais a gente reprime, mais doente a gente fica. É necessário a integração dessa nossa sombra, né? A torre, aqui, gente, tem uma historinha bem interessante que eu acho que é do rei Minos, lá do mito de Minotauro. Ele tinha prometido algo a Poseidon, eu acho que era um sacrifício, se eu não me engano, mas ele não cumpriu essa promessa e Poseidon foi lá e mandou uma tempestade para destruir o castelo do rei Minos. E se eu não me engano, nesse ato de destruição que foi liberado o monstro do labirinto de Minos e todo mundo ficou sabendo do monstro, né? O que para o rei Minos foi uma grande tragédia, foi uma grande vergonha saber que na família dele existia aquele monstro, né? Então olha que interessante. A deusa Lua com a carta da Lua com a deusa Hécate, a deusa da noite, da magia, da feitiçaria, do inconsciente. A estrela. O Sol com o deus Apolo. A estrela, gente, esqueci de comentar que é o mito de Pandora. Ela abrindo a caixa, liberando toda a ruindade, toda a maldade de lá de dentro, toda a sombra de lá de dentro, né? O que para a humanidade parecia ser algo horrível, mas a estrela representa aquela esperança. Mesmo naquele cenário péssimo, existia a esperança da gente conseguir consertar isso e de no fim dar tudo certo. Agora sim, o Sol com Deus Apolo. O julgamento, de novo com Deus Hermes, num outro momento da existência dele, né? E o mundo. Vamos dar uma olhadinha agora nas cartas de naipes. Vamos falar aqui agora, gente, das cartas de naipes, né? Os arcanos menores. Ia começar aqui pelo naipe de ouros. Gente, uma coisa muito legal que existe aqui no tarô mitológico é que nas cartas numeradas, ou seja, as cartas de As até 10 de cada naipe, é um mito só e cada número, por exemplo, As de ouros, 2 de ouros, 3 de ouros, cada número, cada arcano menor é uma fase dessa historinha, é um capítulozinho dessa historinha. Isso é uma coisa bem legal da gente reparar aqui. No naipe de ouros, especificamente, eu não lembro exatamente qual é o nome do mito, qual é o nome do personagem, né? Mas vocês vão observar que a gente começa a historinha no As de ouros, né? Se eu não me engano é Poseidon que está aqui. E a gente chega aqui no nosso personagem principal, que eu esqueci o nome, mas eu vou estar deixando na tela para vocês. Que é o nosso personagem que ele é um artesão.
Ele trabalha produzindo peças, adornos, né, brinquedos de madeira. Ele é um artesão, ele vai trabalhar com madeira. Então aqui a gente tem o 2 de ouros dele trabalhando. O 3 de ouros é ele recebendo encomendas, o seu trabalho crescendo, prosperando, expandindo. No 3 de ouros, ele percebe que, se eu não me engano, o sobrinho dele também é muito bom nos trabalhos manuais. Muito bom, talvez melhor que ele. E ele está se sentindo acanhado. Ele está se apegando àquilo que ele faz, né? Sem perceber a possibilidade de trabalhar junto do seu sobrinho e crescer ainda mais, né? Então o 4 de ouros fala daquela estrutura, aquela segurança, mas também fala daquele apego. Um certo medo de perder algo, né? No 5 de ouros, gente, acontece uma tragédia. Ele comete um crime e ele se vê obrigado a fugir escondido da cidade onde ele morava, né? Então o 5 é aquela carta, o 5 de ouros é aquela carta da pobreza, da dificuldade, né? No 6 de ouros, ele chega numa cidade vizinha e ele pede ajuda ao rei. O rei concede essa ajuda para ele, permite que ele fique morando no seu castelo e trabalhando para ele, né? No 7 de ouros, ele vai estar recebendo as suas propostas, seu trabalho continua crescendo, continua expandindo, né? É o momento dele identificar se ele aceita ou não essas propostas. Alguma dessas propostas não são interessantes dele estar aceitando, né? No 8 de ouros é a carta do trabalho. O seu trabalho continua a todo vapor, né? Lembra que é aquela carta da repetição, da rotina, né? Então seu trabalho aqui continua a todo vapor. O 9 de ouros é a carta dos grandes ganhos, bons ganhos financeiros, boas fontes de renda, uma vida material totalmente confortável e abundante, né? E o 10 de ouros é a carta da abundância plena, da plenitude material, plenitude financeira, e é também uma carta associada à família e herança, né? Todo esse trabalho dele que foi desenvolvido ao longo desses arcanos vai passar de geração em geração. Os filhos dele já estão brincando com aquilo que ele me produziu e muito provavelmente os filhos dele vão herdar o trabalho dele, a profissão dele, né? E assim por diante. Então, gente, olha que interessante como no tarô mitológico as cartas numeradas vão representar capítulos de uma mesma história. Isso ajuda muito a memorizar a carta, a decorar o significado daquela carta, porque muita gente tem dificuldade com os arcanos menores, né? Porque é um grande número de cartas, muitas possibilidades, tem gente que tem dificuldade com os menores. E o tarô mitológico eu sinto que ele ajuda bastante a gente a decorar cada carta, justamente porque cada carta representa uma partezinha, um capítulozinho da mesma história, dentro de cada naipe, né? As cartas da corte são mitos próprios. Eu não vou lembrar de cabeça agora quais são os mitos de cada carta, mas a gente tem aqui o Pajem de Ouros, o Cavaleiro de Ouros, a Rainha de Ouros e o Rei de Ouros. Beleza? Vamos seguir adiante aqui para o naipe de copas. No naipe de copas, gente, o mito que vai estar ao longo das cartas numeradas aqui é o mito de Eros e Psique. E a gente começa aqui a nossa historinha no As de Copas com a Afrodite. Ela é a energia que vai estar, como que eu posso dizer, alavancando a história. A Afrodite é a deusa do amor, da sensualidade, da sexualidade, das relações, né? E ela que vai ser a força motriz dessa historinha aqui. A gente começa a história com ela. No 2 de copas, que seria aquela carta associada à união, aos casais, às parcerias, né? A gente tem os nossos personagens principais aqui. Eros, que é filho de Afrodite, e Psique. Psique foi abandonada no alto de um penhasco para morrer. Se eu não me engano, tinha uma profecia que falava que ela precisava ser abandonada, que ela precisava ser deixada, né? Tinha alguma coisa dessas aí, não lembro se era uma profecia ou se foi uma promessa dos pais dela, alguma coisa nesse sentido, né? Tem que ler a historinha lá pra gente lembrar. Mas ela foi deixada, abandonada no alto de um penhasco para morrer ali, né? E Eros, filho de Afrodite, vê a Psique pela primeira vez, ele se apaixona por ela perdidamente, né? E aí no 3 de copas, que é a carta da celebração, a gente tem a celebração do casamento deles. Só que o que acontece aqui no mito? Até então, a Psique não viu Eros ainda, né? Diz na mitologia lá
que Eros morria de medo dela perceber que ele não é humano, porque ele é um deus ou um semideus, né? Dela perceber que ele não é humano e ela não querer mais ele. Ele morria de medo disso. Então eles se casaram com um acordo dela não olhar para a cara dele, dela nunca ver ele. Então perceba que interessante que a gente tem uma celebração acontecendo, tem um casamento acontecendo, mas olha o cenário noturno, né? O cenário noturno traz pra gente aquela ideia de oculto, de inconsciente, olha a lua também, né? Se fosse uma celebração plena, a gente provavelmente teria um cenário diurno, a luz do sol, né? Mas aqui a gente tem, se fosse uma celebração plena, a gente teria um cenário diurno, a luz do sol, né? Mas aqui a gente tem um cenário noturno e a presença da lua também. Ou seja, é sim uma celebração que está acontecendo, mas tem alguma coisa aí que ela não percebeu ainda. Tem alguma coisinha no parceiro, na parceira ali que ela não notou ainda e ela já está percebendo que tem alguma coisa esquisita, que tem alguma coisa fora do lugar. Isso é uma ótima metáfora, gente, para uma questão que esse baralho acaba levantando, que é, às vezes a gente se relaciona com pessoas, a gente não sabe ainda com quem a gente está se relacionando, né? Às vezes, eu já vi pessoas com 1 mês, 2 meses de namoro já está pensando em casar, já está pensando em juntar as coisas, né? Só que é a partir de 1 ano que você vai de fato conhecer aquela pessoa, né? E aqui a gente tem mais ou menos essa energia de uma celebração acontecendo, mas ela não conhece ele ainda. Ela vai conhecer ele no decorrer dessa história, né? A gente tem aqui o 4 de copas, onde as irmãs dela estão sussurrando, trazendo questionamentos para ela, né, no sentido de, nossa, como que você se casou se você não conhece ele ainda? Como que você se casou se você não viu o rosto dele ainda? E se ele não for quem você está achando que é? Né, e assim por diante. Então o 4 de copas nesse tarot traz essa conotação, e essas vozes aqui, tanto pode ser de pessoas externas na vida, né, tanto pode ser de pessoas externas, quanto também pode ser nossas próprias vozes internas, né, nossa própria intuição, nosso próprio inconsciente falando pra gente alguma coisa, sussurrando pra gente. E o 4 de copas tradicionalmente, lá no tarot tradicional, tem a ver com inquietudes, né? Da pessoa que está num lugar bom, está num lugar bonito e agradável, mas a pessoa está inquieta, a pessoa está insatisfeita, tem alguma coisa incomodando ela. O 5 de copas, que é a carta da decepção, da dor emocional, da tristeza, é o momento que ela decide olhar para ele. Quando ele estava dormindo, ela foi lá e acendeu uma lamparina. Isso acordou ele. Ele encarou isso como uma traição, porque ele tinha pedido para ela não olhar para ele, né? E ele fugiu. Ele fugiu, largou ela sozinha e todo aquele encanto que ela estava vivendo desapareceu. O 6 de copas nesse tarot tem a ver com a memória, com a saudade, com a introspecção, né? Até que a Afrodite recorre à mãe, até que a Psique recorre à mãe de Eros, a própria Afrodite, né? Pedindo a ajuda dela, por favor, quero reatar com o seu filho, quero encontrar o seu filho me abandonou, não sei onde que ele está, né? E a Afrodite, ela tem os motivos dela lá para tentar pregar umas peças na Psique, né? De novo, pesquisa esse mito, se você tem esse tarô, vai ler o livro lá, porque é bem interessante a história. Mas a Afrodite decide que ela quer ajudar a Psique, né? E ela começa a dar para ela as opções de tudo que ela tem que fazer, todos os favores que ela tem que prestar para a Afrodite, para que ela possa reatar o relacionamento dela. O 8 de copas é um desses favores, onde ela vai ter que descer ao submundo. Isso significa que ela vai ter que renunciar a tudo. É a carta da renúncia, é a carta do desapego, é a carta de deixar algo para trás, né? Num primeiro momento, talvez não fizesse sentido, porque ela teria que renunciar até mesmo à própria relação com Eros, né? Só que isso era um teste, era uma forma de testar ela, se ela estava realmente disposta a largar tudo que fosse possível e confiar na Afrodite para ela conseguir estar reatando com Eros. E ela consegue. No 9 de copas, que é aquela carta da alegria, da satisfação, né? Ela reencontra Eros, Afrodite está abençoando aqui essa união. E o 10 de copas é o casamento deles, né? E nesse momento ela acaba se tornando divina também. Até então ela era uma mortal, uma humana, né? E nesse momento ela acaba se tornando divina também. Certo, minha gente? Que historinha bacana também, né? Seguindo adiante, a gente tem o Pajem de Copas, o Cavaleiro de Copas, a Rainha de Copas e o Rei de Copas. Beleza?
Vamos seguir adiante aqui com o naipe de espadas. Esse é um daqueles naipes que eu não lembro o nome do mito, tá, gente? Como eu falei pra vocês, faz tempo que eu li essas historinhas aqui e eu não me apeguei tanto à mitologia grega, mas isso foi uma escolha minha, tá? Se você gosta de mitologia grega, se joga nesse baralho que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Temos aqui o As de espadas, o 2 de espadas, tentando trazer mais ou menos o que eu lembro dessa historinha. O personagem principal é esse rapaz aqui. Ele percebe que a mãe ia trair o marido dela com esse amante. Aqui no 2 de espadas, ele está observando essa trama começando a acontecer, né? E ele começa a entrar em desespero. Só que ele sente que ele não pode fazer nada. Tem um momento ali que ele quer até fechar os olhos para isso. E o 2 de espadas é aquela carta que fala sobre a gente de fato fechar os olhos sobre algo, da gente fingir que não está vendo algo, da gente procrastinar uma decisão importante, né? E ele está nesse momento. Ele sabe que tem uma coisa esquisita acontecendo, mas ele prefere não olhar. Ele prefere fingir que nada está acontecendo. 3 de espadas é a carta da decepção. O marido dela chega e ela, com o amante, acaba apunhalando o marido no momento que ele estava distraído, né? A carta da traição, da decepção, da tragédia. O 4 de espadas é uma carta de descanso. Ele sabe que ele precisa voltar lá para casa para resolver esse assunto, mas ele está por um momento está descansando, repousando e meditando. 5 de copas é um combate, é um confronto entre ele e a consciência dele, aqui manifestada pelo deus Apolo, né? Ele não queria voltar lá, mas esse confronto interno está acontecendo, onde a consciência dele está falando, olha, você precisa voltar lá. Você precisa resolver esse assunto, você precisa lidar com isso, mesmo que você não queira. Mesmo que o seu ego racional não queira. Você vai precisar fazer isso sim. O 6 de espadas é aquela transição, né? E ele vai estar voltando lá para a cidade dele, para o reino dele. O 7 de espadas, na maioria dos tarôs, é uma carta de desonestidade, né? Uma carta que tem a ver com mentira, traição, trapaça, ações desonestas. Podemos sim trazer esses elementos, esses significados para essa carta aqui, desse tarô, podemos sim. Mas especificamente falando dessa historinha, o 7 de espadas é o momento em que ele está retornando para o castelo dele e ele não pode ser pego. Então ele está agindo e andando na surdina, fazendo silêncio, ele não pode ser pego nesse momento, né? O 8 de espadas é o momento que ele de fato confronta a mãe e nesse mito ele precisava matar a mãe, né? Só que aqui acontece um embate interno também, onde, por um lado, a consciência dele está falando o que precisa ser feito, né? Só que se ele fizer isso, ele vai ser atormentado por demônios. Os demônios do remorso, do arrependimento, né? Então ele está nesse confronto, ele não tomou a ação ainda, né? Mas ele está nesse confronto entre fazer aquilo que para ele, dentro da mitologia, dentro do contexto, ele sabe que é o certo, mas ao mesmo tempo ele vai ser atormentado. E o 8 de espadas é aquela carta do aprisionamento, lembra? De você se sentir preso, não saber exatamente o que fazer, não saber por onde andar, o que precisa ser feito naquele momento, né? 9 de espadas, ele faz o que precisa ser feito, ele acaba assassinando a mãe, e aqui ele é atormentado por esses demônios, que eu esqueci o nome delas, elas têm um nome específico lá na mitologia, né? E ele acaba sim sendo atormentado por elas. Olha esse cenário tenso, esse cenário escuro, essa grande tempestade, né? E aí chegamos no 10 de espadas, onde sim, ele está caído. Lembra muito o 10 de espadas tradicional do tarô Smith-Waite, né? Esses demônios continuam querendo atormentar ele, esses maus pensamentos, esse remorso, né? Essa negatividade toda continua tentando atormentar ele, mas chega a Atenas, que por acaso ela está no As. O As de espadas é a deusa Atenas aqui, né? Atenas chega trazendo ali uma nova luz sobre essa situação, uma nova consciência sobre essa situação. E perceba que ela está dissipando a escuridão. Quando ela chega, aquela escuridão toda que estava existindo no 9, quando ela chega, começa a dissipar essa luz. E lembra muito o 10 de espadas tradicional do Smith-Waite, onde lá no fundo a gente vê que tinha um céu amanhecendo, né? Tem um novo ciclo chegando, tem um novo estado de consciência chegando, é o momento de botar um ponto final nesse assunto, de encerrar alguma coisa, né? Então a gente traz essas energias para esse arcano aqui também. Depois temos o Pajem de espadas,
Cavaleiro de Espadas, na carta da corte, cada carta vai ser um mito diferente, é que eu não vou lembrar exatamente quais são os mitos, tá, gente? Cavaleiro de Espadas, a Rainha de Espadas e o Rei de Espadas. E chegamos aqui no naipe de paus, minha gente. Aqui nós temos o mito do Velocino de Ouro. Quem está presidindo aqui o As de Ouros é o Zeus, o deus do Olimpo, né? O rei do Olimpo. E ele colocou, se eu não me engano, tá, gente? Eu posso estar errado no que eu vou falar aqui, mas se eu não me engano, ele colocou o Velocino de Ouro no topo de uma montanha. E faz parte do personagem principal resgatar esse Velocino de Ouro. É como se tivesse uma profecia lá onde foi dada a ele a missão de que ele precisaria resgatar esse Velocino de Ouro. No 2 de paus ele fica sabendo dessa missão. Quem passa essa missão para ele é o Quiron. A gente viu o Quiron lá no Hierofante, né? Na mitologia grega ele é o professor dos deuses, o professor da mitologia grega. Então por isso que no Hierofante ele está lá, porque o Hierofante, além dele ser uma figura religiosa, espiritual, o Hierofante também é um mestre iniciado que transmite seus conhecimentos adiante, né? E aqui ele está se consultando com o Quiron passa essa missão para ele. No 3 de paus, esse personagem que eu esqueci o nome, ele vai numa cidade vizinha e lá ele era o rei dessa cidade, só que o rei, a pessoa que está exercendo esse cargo de rei tinha tomado dele o direito de ser rei, e ele vai lá e pede, ele vai lá e ele pede de volta a coroa, né? É quase como se fosse uma preparação para essa viagem, né? Ele precisava resgatar essa coroa para poder estar seguindo adiante com a viagem dele. No 4 de paus, ele está reunindo pessoas de confiança para embarcar nessa aventura, para ele resgatar esse Velocino de Ouro, né? Aqui é interessante a gente perceber que existem mitos aqui diferentes, por exemplo, o mito de Gêmeos, os dois personagens que compõem o mito de Gêmeos, do signo de Gêmeos, né? Se eu não me engano é Hércules que está aqui, e tem outros dois personagens que são importantes para a mitologia, mas eu não vou lembrar o nome deles agora, tá? Mas eles aparecem no livro do tarô mitológico, eles aparecem em outras cartas também. O 5 de paus é o combate, né, gente? Então, para chegar lá no Velocino de Ouro, que está aqui inclusive, esse Velocino estava sendo guardado por esse dragão. Então, o 5 de paus é o combate, o conflito, o confronto, para se alcançar alguma coisa importante, né? 6 de paus é a vitória, é aquela carta da vitória, onde ele consegue o Velocino de Ouro e está todo mundo celebrando. Porém, lembra aquele rei, aquele suposto rei que tinha roubado a coroa dele, ele foi lá, pediu a coroa de volta? No 7 de paus, aquele antigo rei, aquele falso rei, junto dos comparsas dele, armou uma emboscada para tentar pegar esse Velocino de Ouro dele, né? Então 7 de paus ainda representa ali um obstáculo. Mais um obstáculo que ele precisa estar enfrentando ali na jornada dele para ele voltar para casa. 8 de paus é o retorno, e é a carta do movimento, da ação, né? Todo mundo ali no barco empenhado para fazer o barco entrar em movimento. 9 de paus, mais alguns obstáculos para ele conseguir chegar em casa. E o 10 de paus, que deveria, acredito eu, dentro dessa historinha ser uma carta positiva, aqui é uma carta negativa, né? Eu não lembro o que aconteceu na historinha, do porquê que ele está nessa situação, mas é uma carta associada a pesos, angústia, sobrecarga, né? Excesso de responsabilidades e assim por diante. A gente tem que ler a historinha lá pra gente lembrar, tá bom? Não, o meu propósito aqui não é ensinar esses mitos pra vocês, é só comentar sobre esse baralho pra vocês aí de casa conhecerem esse baralho, tá bem? E aí a gente tem o rei, tá fora de ordem, a gente tem o pajem de paus, o cavaleiro de paus, a rainha de paus e o rei de paus. Beleza, minha gente? Então vocês viram aqui o tarô mitológico, gente. Viram que baralho interessantíssimo? É um tarô que, se você gosta de mitologia grega, ele é um tarô muito interessante. Ele é um tarô muito profundo, porque ele não vai trabalhar só os arquétipos de cada carta. Ele vai trabalhar os arquétipos junto dos arquétipos da mitologia grega, né? Então, ele vai trazer todo o contexto da mitologia grega aqui dentro desse baralho. É um baralho que ele vai ter uma camada mais de profundidade por conta da sua associação com a mitologia grega, né? Então, a partir do momento que você estuda os mitos que estão nessas cartas, as histórias dos mitos,
você vai entender camadas mais profundas ainda de cada arcano. E isso é algo bem interessante, tá bom? Recomendo bastante esse baralho. Beleza, meu povo? Então, espero que você tenha gostado. Deixa um comentáriozinho aí dizendo o que você achou e o que você está achando dessa sequência de aulas aqui onde estou mostrando cartas para vocês, né? E a gente se vê na sequência. Até mais!